Já pararam para pensar que o maior sucesso pode se tornar a causa do maior problema? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo numa história fascinante lá de Gênesis 13, que mostra exatamente isso, como a prosperidade, a abundância, pode acabar gerando conflito, e os dois caminhos bem diferentes que surgem para encontrar a paz. Vamos começar com essa provocação. Normalmente, a gente pensa no sucesso como a solução para os problemas, não é verdade? Mas e se, na verdade, ele fosse o começo deles? Essa narrativa de milênios atrás mostra um cenário onde é justamente a fartura que se torna a raiz de toda a discórdia. Ok, vamos entrar nessa história. Ela começa com Abrão e seu sobrinho Ló. E o problema deles não é falta de dinheiro, não. É o completo oposto. É um problema de excesso de riqueza, onde ter tantos bens acaba criando uma escassez de espaço e principalmente de paz. O cenário aqui é de uma prosperidade imensa. O texto descreve Abrão como muito rico. Rico em gado, prata e ouro. E o sobrinho dele, Ló, também tinha uma fortuna parecida. Um detalhe importante é que eles estão voltando para um lugar sagrado para Abrão, um local de adoração. Isso já dá uma pista, sabe? Sobre as prioridades dele. E aqui está o ponto central do problema. A riqueza dos dois somada era tão absurda, os rebanhos eram tantos, que a terra simplesmente não conseguia mais sustentar eles juntos. Aquilo que era um sinal de bênção virou um obstáculo, um problema de logística que parecia não ter solução. E essa pressão toda por recursos, claro, explode em conflito. O texto usa a palavra contenda. Quer dizer, uma briga séria entre os pastores de Abrão e os de Ló, disputando poços de água, pasto. O sucesso material deles estava, ironicamente, acabando com a harmonia da família. No meio dessa confusão, Abrão toma a iniciativa. E o que ele faz em seguida é um momento, decisivo de liderança, de generosidade. Uma proposta radical pensada só para uma coisa: manter a paz. A motivação de Abrão não podia ser mais clara. Ele apela para o laço que une os dois. Somos irmãos, ou seja, parentes próximos. Para ele, o relacionamento familiar valia muito mais do que qualquer briga por terra ou água. E a proposta dele é extraordinária. Ele fala para Ló, vamos nos separar. E continua, olha toda essa terra aí na sua frente. E aí vem o ponto alto. Ele oferece a Ló, que era o mais novo, o poder da primeira escolha. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ele simplesmente abre mão do poder dele de líder, disposto a aceitar o que sobrasse, só para ter pai. Agora, vamos analisar a decisão do Ló. Com essa oferta tão generosa na mesa, o foco muda para ele, para o processo de escolha dele e os critérios que ele usou para decidir o futuro. O texto diz que Ló levantou os seus olhos e viu. E o que ele viu era, nossa, incrivelmente atraente. A planície do Jordão era verdinha, bem irrigada, e o texto compara ao próprio Jardim do Senhor. Era, à primeira vista, a escolha óbvia, a mais vantajosa de todas. Então, a gente percebe que a escolha de Ló é uma escolha feita puramente com os olhos. Ele avaliou as opções com base no que parecia melhor, mais fértil, mais promissor ali naquele momento. Ele pegou para si a planície inteira e partiu em direção ao leste. E aí o texto solta uma informação crucial, uma que Ló parece ter ignorado ou nem considerado. Ele foi morar perto de Sodoma. E o narrador faz questão de nos avisar quase como uma parte. Eram maus os homens de Sodoma. É um detalhe sinistro, sabe? Uma sombra que já começa a pairar sobre a escolha aparentemente perfeita de Ló. Com Ló já longe, a história volta ao foco para Abrão, que ficou com a terra que sobrou. E é exatamente nesse momento, depois do seu ato de generosidade, que ele recebe uma promessa divina. A ordem dos acontecimentos aqui é fundamental. A promessa de Deus não vem antes da decisão, como se fosse um incentivo. Ela vem especificamente depois que Ló vai embora. É uma resposta direta ao ato de generosidade e fé de Abrão. E a promessa é monumental. Deus manda Abrão olhar para todas as direções e diz que toda aquela terra, a terra que ele conseguia enxergar, seria dele e dos seus descendentes para sempre. E não para na terra. A descendência de Abrão seria tão numerosa que não daria nem para contar como o pó da terra. Uma metáfora muito poderosa para um futuro imenso, gigantesco, dado justamente para aquele que abriu mão da vantagem imediata. E olha só a escala dessa promessa. Enquanto Ló escolheu uma única direção, o leste, a promessa para Abrão é total. Norte, sul, leste e oeste. Uma visão de 360 graus que abrange tudo.
num contraste direto com a escolha focada e limitada de Ló. Aqui, os dois caminhos ficam bem claros. De um lado, o caminho da visão imediata. Ló escolhe o que parece melhor e, sem saber, acaba caminhando em direção ao perigo. Do outro lado, o caminho da fé. Abrão abre mão do controle, prioriza o relacionamento e recebe uma promessa que vai muito além do que os olhos podem ver. E isso tudo nos leva à reflexão final desta análise. A história apresenta uma escolha fundamental que ecoa até hoje. Tomar decisões com base apenas no que é visível e vantajoso no momento, ou agir com base em princípios e crenças mais profundas, confiando num resultado que ainda não dá para enxergar.